NaOH, soda cáustica. Sódio, hidroxila da água, NaOH, soda cáustica. Veja, se o sódio não descarrega, alguém tem que descarregar. Descarrega o hidrogênio, hidrogênio da água, hidrogênio vai sair na forma de substância simples. Ficamos aqui com uma carboxila interrompida, COO. Na neutralização, não tenho mais a carga negativa. Isso aqui sai na forma de CO2. Caramba, está saindo tudo. O que sobrou? Sobrou o R. Vamos contabilizar outra vez que só sobrou o R? Olha só, sódio saiu com a hidroxila, NaOH. CO2, CO2 saiu, está ele aqui, CO2. Só sobrou o R. Mas R é um radical. Radical não tem vida própria. O que vai acontecer? Um radical vai se juntar ao outro exatamente a ele, dobrando o número de carbonos. Ou seja, vai dar alguma coisa RR. R ligado a R. Um radical ligado a um radical. Um hidrocarboneto com número par de carbonos, um hidrocarboneto simétrico. É melhor a gente ver um exemplo. Bem, o que temos aqui? Acetato de sódio. Se eu quiser falar mais bonito, etanoato de sódio em solução aquosa sendo eletrolizado. Vamos desmontando. Sódio sai com a hidroxila, NaOH. Os hidrogênios da água saem na forma de H2. Onde era a carboxila, C-O-O, vai sair na forma de CO2. O que sobrou? Sobrou um radical metil. Radical metil tem vida própria? Claro que não. Radical metil vai ter que se ligar ao outro radical metil. Metil com metil, eu vou formar o etano, um alcano com 2 carbonos. Vamos ver agora o que é degradação de Dumas. Degradação de Dumas é o nome pelo qual é conhecida a descarboxilação pela cal sodada. Vamos de palavra em palavra que essa está terrível. Descarboxilação, retirada da carboxila, pela cal sodada. Cal você sabe o que é, CaO, óxido de cálcio, sodada, com soda. Que soda? Soda cáustica, NaOH. Bom, então eu vou pegar um sal de um ácido carboxílico e vou derreter com uma mistura de CaO e NaOH. O NaOH é que é o ativo dessa reação. O CaO só entra como fundente. Ele vai fundir a mistura numa temperatura mais baixa. A finalidade dele é só essa. Ele não está reagindo, cal. A finalidade dele é baixar a temperatura em que a reação ocorre. Só isso. Em suma, economizar dinheiro. Porque o reagente mesmo é o NaOH. Repara só, um sal de um ácido carboxílico. O reagente real é o NaOH. Aquecimento, vamos fazer a fusão disso. O CaO, qual é a função dele? Baixar a temperatura de fusão dessa mistura. RCOONA, tem Na e O aqui. Esse pedaço aqui vai se transformar num composto inorgânico. 2 sódios, Na2, CO3. Visualizou aqui o 3? 1, 2, 3. Na2, CO3. Um composto inorgânico, que é o carbonato de sódio. O que sobrou do NaOH? Um hidrogênio que vai saturar aquele R, RH, obtenção novamente de um alcano. Observe o exemplo prático. Está aqui o etanoato de sódio com NaOH, a quente em presença da cal. Na2, CO3, até aqui. Na2, CO3, carbonato de sódio. Metil, esse hidrogênio, CH3H, isso aqui é o metano. Pronto. Eu acho que fizemos um bom trabalho. Fizemos bastante coisa nessa aula. Está na hora de irmos para os exercícios. Vamos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo? Ok, Gotinha, vamos sim. Vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá ao primeiro. Fundindo-se uma mistura
de sal de sódio, de ácido carboxílico e soda cáustica, obtém-se uma substância orgânica e outra inorgânica. A qual função pertence a substância orgânica? Muito fácil, nós acabamos de ver. A substância inorgânica é o Na2CO3, é o carbonato de sódio. E a substância orgânica? Vai juntar o R que sobra com o hidrogênio do NaOH. RH, você obtém um alcano, genericamente um hidrocarboneto, mas normalmente o que você realmente obtém é um alcano. Em determinadas condições, CH3COONA reage com NaOH, produzindo Na2CO3 e CH4. Em reação do mesmo tipo, a substituição do reagente orgânico por C3H7COONA irá produzir o mesmo sal, igual hidrocarboneto. Então, veja bem, esse sódio vai sair daqui para formar o Na2CO3. Quem é o outro sódio? Ah, o outro sódio está lá no NaOH. Na2CO3. Ué, Nelson, só tem dois. Não, o outro O está lá no NaOH. E sobrou C3H7, que vai juntar com o hidrogênio do NaOH. Logo vai dar C3H8. Sempre vai dar para você completar a cadeia. Se fosse metil ali, daria metano. Se fosse etil, daria etano. Propil, naturalmente, vai dar propano. Bem, a minha dica de estudo para vocês é a seguinte: essa aula foi um tremendo quebra-galho para você. Nós revisamos um monte de coisas. Então, o que eu estou pedindo é que você revise também. Cara, estuda esse negócio. Isso aí é super importante. Repassamos um monte de conteúdos, repassamos um monte de ideias. Agora é contigo. Trabalha, companheiro. Na aula de hoje, conhecemos as reações de redução. Claro que não existe reação de redução pura. A reação de redução é uma reação de redox, mas nós demos uma ênfase àquelas reações onde o reagente orgânico é reduzido. Por isso as chamamos de reações de redução. Vimos o processo de Sabatier-Sandéran. A indústria tem um débito com o Sabatier e o Sandéran incalculável, absolutamente impagável. Como essa reação é importante. A saída de produzir composto saturado a partir de composto insaturado é simplesmente genial. Falamos da síntese de Kolbe. Esse processo é sempre interessante porque ele permite, a partir de um sal, de um ácido carboxílico, obter um hidrocarboneto com um carbono a menos. É sempre uma boa ideia esse ganho, essa troca de uma função para outra função. Bons estudos! Companheiro professor, querida professora, essa aula foi um ganho. Nessa aula a gente pôde revisar, sem dizer que estava fazendo revisão, conteúdos importantíssimos, que são as reações de redox. Enfatizamos as que são reduções natas e ganhamos tempo. Ganhamos tempo para que você possa repassar, reforçar mais uma vez esses conteúdos. Eu vou te pedir mais uma vez que force o teu aluno a descobrir o composto que se forma sem desenhar. Pensar com a mente, não se pensa com a caneta. Quanto ao mais, esforço, trabalho, boa sorte para todos nós.